É um texto conhecido. Vamos ver. João 5. Diz assim o texto: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, não fica ultrapassada, nem tampouco velha, sempre comunica algo novo. E eu sei que o Senhor nos trouxe à tua casa nessa manhã para mexer com a nossa estrutura, nos sacudir, se necessário for, pode sacudir. Senhor, põe a mão sobre nós aqui, que cada um de nós possa sair daqui dizendo: ainda bem que eu vim. Os ouvidos estão atentos, Senhor, o coração está rendido. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta adorando a Ele, vai. É um texto bem conhecido. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, uma das festas anuais. João não vai dizer qual era essa festa, não está explícito aqui no texto qual festa era essa. Era uma das festas. Agora, o que importa não era qual festa era essa, mas quem chegou naquela festa para transformar vidas. O que importa é que Jesus, mais uma vez, decidiu entrar em Jerusalém. Jerusalém, cercado pelos muros e com 12 portas. Esses muros que lá atrás, na época de Neemias, foram reconstruídos, bem como as portas também. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, quando o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus permitiu que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, viesse contra Jerusalém e destruísse Jerusalém. Só fez porque Deus permitiu. Existem dores que chegam até você e ficam tranquilo, porque o Deus que permite a dor, Ele já tem a cura para você. Deus permitiu aquela dor. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, aí ele destruiu o templo, destruiu as casas, levou o povo para ser escravo e destruiu os muros também. Destruiu os muros e queimou a... Só que quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus lá na frente, depois de libertar o povo do cativeiro de Babilônia, que durou 70 anos, Deus levantou um homem chamado Neemias. Neemias era copeiro, mas Deus o levantou para reconstruir os muros, para liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Um copeiro que nunca, eu vou falar de uma linguagem de hoje para você entender. Um copeiro que nunca assentou um tijolo, conseguiu reconstruir uma muralha inteira. Então vamos lá. Um copeiro que nunca assentou um tijolo na vida, porque não era pedreiro, não era construtor, era copeiro, mas foi para Jerusalém, liderou a reconstrução do muro, e liderou não de fora dando ordem, liderou do lado de dentro fazendo junto. Ele também estava no muro, levantando pedra e reconstruindo o muro, só que ele era copeiro, não era pedreiro. Mas quando Deus vê em mim um coração disposto, Deus me capacita para fazer coisas que eu nunca fiz.
e por consequência vou viver coisas que nunca vivi. Deixa eu liberar uma palavra, porque eu estou sentindo um desejo de falar isso aqui. Para de achar que você vai ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira, porque é só isso que você sabe fazer. E se Deus de uma manhã como essa liberar sobre você uma capacidade para fazer uma coisa que você nunca fez na vida? Porque a história de Neemias vai ficar extraordinária, não porque ele era copeiro. A história de Neemias vai ficar extraordinária porque ele reconstrói o muro. Então foi fazendo uma coisa que ele nunca havia feito, que a história dele se tornou conhecida de todos. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo que Deus vai tirar pessoas aqui da zona do conforto. Você está achando que Deus tem que fazer dentro daquilo que você sabe, mas Deus está te dizendo: eu vou fazer você saber algo novo, tremendo, poderoso, extraordinário. Neemias reconstrói o muro. Neemias reconstrói a muralha inteira. Ele, claro, fazendo junto, mas também inspirando pessoas a fazer. Agora pensa comigo, se Neemias dissesse para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me coloque como copeiro de um lugar maior, porque eu só sei ser copeiro. A história dele não entraria aqui na Bíblia, e nós não estaríamos nem citando o nome dele aqui hoje. Não tenha medo de coisas novas, porque Deus pode usar uma coisa nova para fazer a sua vida entrar em uma nova fase. Volto para o texto. Porque quando, nessa ocasião em que reconstruíram os muros, também levantaram as portas, reedificaram as portas, reformaram, reconstruíram as portas. Porque lá atrás as portas foram queimadas. As 12 portas de Jerusalém voltaram para o lugar. Dentre as 12 portas de Jerusalém, lá no Antigo Testamento, vai falar sobre a porta do gado. A porta do gado do Antigo Testamento é a mesma porta das ovelhas do Novo Testamento. E por que lá atrás é conhecido como porta do gado e aqui como porta das ovelhas? Aquela porta era a porta pela qual entrava o animal que seria sacrificado. Aquela porta ficava nos fundos. O animal que seria essa porta era lavado nesse tanque e depois apresentado como sacrifício no altar. E a única porta que lá atrás, quando Neemias reconstruiu o muro e as portas, a única porta que foi ungida foi essa porta. As outras portas, as outras 11 portas também foram colocadas no lugar, mas não há relato nenhum que elas foram ungidas. Mas essa porta aqui, Deus mandou ungir. Então vamos lá. Aí é nessa porta aqui, ou junto a essa porta aqui, que os milagres aconteciam. Por quê? É interessante que lá do outro lado tinha a porta dourada, a porta mais bonita, a maior porta e a mais bonita. Tanto era a maior e a mais bonita que os comerciantes paravam nela e ficavam negociando ali. A elite parava perto da porta dourada. Mas lá perto da porta dourada, Maico, não estava acontecendo milagres. Por quê? Porque pode ser até bonita, mas se não tiver unção, não acontece nada. Era bonita, era grande, revestida de ouro, mas não foi ungida. Aí onde não tem unção, pode ser bonito, mas não acontece nada. Aí na porta dos fundos, que não é de ouro, que não é a maior, pelo contrário, que é a menor, foi ungida. Onde tem unção, é que o milagre vai acontecer. Pode não ser bonita como a outra, mas tem unção. Pode não ser grande como a outra, mas tem unção. Onde tem unção, é que Deus opera o milagre. Aí no Novo Testamento, vão conhecer essa porta como porta das ovelhas. Era por onde as ovelhas entravam, eram lavadas no tanque e apresentadas como sacrifício. Só que olha o que o texto vai dizer. Junto à porta das ovelhas, junto a essa porta que foi ungida, tinha um tanque, chamado tanque de Betesda. E o texto afirma que de tempo em tempo um anjo descia no tanque, agitava a água, e a primeira pessoa que entrasse na água, depois do
agito provocado pelo anjo, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Então esse tanque é conhecido como tanque da misericórdia. Presta atenção. Havia uma liberação para o tanque. O misericórdia. Mas olha o que estava acontecendo no tanque. No lugar que deveria acontecer misericórdia, estava acontecendo. Ô Rony, a culpa era do tanque? Não. A culpa era de quem estava ao redor do tanque competindo uns com os outros. Deixa eu te explicar isso aqui. O tanque está ali. É um tanque com água dentro. Ele está ali. Para que as pessoas entrem. Para que se lave o animal para o sacrifício. O tanque está ali. A porta era a porta que recebeu a unção lá atrás. O tanque é tanque da misericórdia. Percebe que aquele lugar deveria ser um lugar maravilhoso? Tinha que ser um lugar maravilhoso. Por quê? Está perto da porta que foi ungida, que é o tanque da misericórdia. Esse lugar deveria ser parecido com o céu, mas estava parecido com o inferno. Estava parecido com o inferno, eu vou te dizer por quê. Porque a turma ficava ao redor do tanque. Quando a água era agitada, só o primeiro que entrasse no tanque é que era curado. Você imagina 20 cabeças, e era muito mais do que isso, mas imagina 20, ao redor do tanque, querendo ser curado. Aí o anjo vem e agita a água. Você acha que alguém dizia assim, ó, pode passar na minha frente? Irmão, sabe qual cena que eu imagino ao redor desse tanque? Pé na cara, empurrão, soco na boca do estômago, cotovelada. Por quê? Porque é cada um querendo ver o seu lado. E como que o senhor imagina uma coisa dessa? Com base no que esse homem falou. Ele está há 38 anos ali. E ninguém cede a vez para ele. 38 anos ali. E ninguém se compadece dele. 38 anos ali. E ninguém tem misericórdia na casa da misericórdia. No lugar de misericórdia, ninguém está tendo misericórdia. O problema não é o lugar. O problema são as pessoas que estão ali fazendo aquilo com o lugar. Desculpa. Mas o problema... Eu vou falar, meu Deus do céu. Gente, prepara aí. Me ajuda a sair da igreja, porque vai ficar tenso aqui. O problema não é a tua casa, mas é quem mora dentro dela. O problema não é o teu emprego, mas são vocês que trabalham lá. O problema não é o lugar, mas são as pessoas que estão naquele lugar. Porque o lugar não tem culpa. O tanque tem culpa? Não. A porta que foi ungida tem culpa? Não. Porta não anda, porta não fala. Tanque não anda, tanque não fala. Agora quem anda e fala está fazendo um inferno ao redor do tanque. Pega um lugar que é para ser um lugar de bênção e transforma o lugar em um cenário de competição. Porta ungida, tanque onde acontece milagre, mas ao redor do tanque, olha o que o homem vai dizer. Jesus chega para ele e pergunta, quer ficar são? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água. Ou seja, ao redor do tanque, é cada um por si. O que tem de misericórdia nisso, gente? Ao redor do tanque, é cada um por si. Mas sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Ou seja, eu estou competindo com as pessoas o tempo todo e estou sempre perdendo. Então não tem ninguém que se compadeça dele para colocar ele na água. E além de não ter ninguém que coloque ele na água, tem gente querendo entrar antes dele e sempre está entrando. Então o lugar da misericórdia não estava tendo misericórdia. E a culpa não era do tanque, Albin. A culpa não era da água. A culpa não era da porta que foi ungida. A culpa era das pessoas que estavam ali dentro. Deixa eu te falar só uma coisinha, está preparado para ouvir? Enquanto você achar que a culpa é da igreja, você está lascado.
Você vai passar por 20 igrejas e nenhuma igreja vai prestar para você. Porque a culpa não é da igreja, mas é sua. E aquela igreja, a igreja não tem culpa, as pessoas que estão dentro que fazem o inferno. A culpa não é da casa onde você mora, mas de quem está morando dentro dela. Porque se tirar você, ai meu Deus, gente, eu estou com medo. Se tirar você, que é atribulado, e colocar a gente lá abençoada, a casa vai ficar o céu. A culpa não é a casa. Se Jesus tivesse chegado ali para fazer esse homem ganhar de alguém, Jesus teria mandado o anjo descer naquele momento, ter pego esse homem e jogado dentro da água. Aí teria olhado para os outros e teria dito assim, ó, viu? Ganhou. Não, mas Jesus não chegou para fazer ele ganhar de ninguém. Por quê? Porque Jesus não quer a gente no meio de competição. Eu vou repetir. Jesus não chegou para fazer aquele homem competir e ganhar. Jesus chegou para transformar. Jesus não quer que você ganhe do teu marido. Jesus quer transformar a situação. Jesus não quer que você ganhe do seu cunhado. Jesus quer transformar a situação. Jesus não quer que você ganhe daquele teu colega de trabalho. Jesus quer transformar a situação. Jesus não quer fazer você vencer para fazer alguém perder. Jesus quer transformar a situação. Apóstolo, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque deixa eu só te perguntar uma coisinha. O que você está fazendo com o seu tanque? O que é que você está fazendo com a sua casa? Como é que você age lá? Porque desculpa, mas eu não consigo imaginar como é que Jesus vai entrar em uma casa onde um xinga o outro. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar Jesus sentado numa mesa onde está um atacando o outro, xingando o outro, acusando o outro. Desculpa, mas eu não consigo imaginar Jesus sentado nessa mesa. Eu não consigo imaginar Jesus numa reunião de família onde está sendo discutido quem vai ficar com a geladeira da velha que acabou de morrer. Eu não consigo imaginar. Apóstolo, o senhor está falando isso por quê? Porque eu fui a um sepultamento onde a defunta estava no caixão na minha frente e os filhos dela estavam ao redor do caixão já brigando por causa da geladeira. Nem esfriou o corpo direito. E a briga era para saber quem é que ia ficar com a geladeira da praia. Eu não consigo imaginar Jesus num cenário desse. Eu não consigo imaginar Jesus dentro de um cenário onde as pessoas que estão ali, ao invés de transformar um cenário em um lugar agradável, transformar o cenário em uma guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema é, apóstolo, eu quero mudar de onde eu moro. Se você mudar, o lugar onde você mora muda. Se você mudar, o lugar onde você trabalha muda. Se você mudar, o teu casamento muda. Se você mudar, o seu relacionamento com os seus filhos muda. Porque o problema, eu repito, insisto, não é o lugar, mas é o que as pessoas estão fazendo com o lugar onde estão inseridas. Você pode pegar uma casa, irmão, onde famílias viveram o céu, mas se você entrar lá com o pensamento, aquele lugar no inferno, daqui a pouco vai ligar para o pastor e falar assim: pastor, vem aqui em casa orar, que eu estou sentindo que tem um troço ruim nessa casa. Aí para algumas pessoas eu vou ter que dizer: irmã, então sai de dentro da casa para ver como é que fica. Vai lá na varanda para ver como é que fica do lado de dentro da casa. Porque se a casa ficar boa e a varanda ficar o inferno, a gente sabe onde é que está o capeta. É isso, poxa, gente, vocês é fato, é a verdade. Tem gente que consegue enlodar a água com a maior facilidade. Tem gente que consegue deixar uma conversa que era boa, ruim, com as atitudes que toma quando chega. Tem gente que consegue transformar um ambiente gostoso em um ambiente de fofoca e de competição com as suas atitudes ali dentro.
Aí Jesus chegou no tanque de Betesda. Jesus chegou, por que Jesus foi direto para lá? Porque está tudo errado lá. Está tudo errado por lá. É interessante isso, que Jesus chegou lá, de um lugar em que estava tudo errado. É a forma certa. Está tudo fora do lugar. A visão está errada. As atitudes estão erradas. O comportamento está equivocado. No tanque da misericórdia tinha que ter misericórdia. Ô Bia, parece que era... Será que é o próprio Deus que está promovendo a disputa entre eles? Porque o anjo desce, agita a água, e só o primeiro que é colocado na água é que é curado. Aí quando a gente olha assim, fala, então a culpa é de Deus. Porque é melhor não curar ninguém do que curar um só, então, já que todo mundo que está ali está querendo cura. O que eles não entenderam ao redor daquele tanque é que Deus estava dando a eles uma oportunidade de exercer misericórdia no lugar de misericórdia. Como assim? Deixa eu te explicar aqui. Se naquele momento em que o anjo desce e agita a água, ao invés de quem está aqui com um problema querer se jogar na água, dando uma pesada no pescoço do outro, para resolver o seu problema primeiro, se ao invés de alguém fazer isso, ele olhasse para o outro e dissesse assim, deixa eu colocar você lá dentro, eu creio que todos seriam curados naquele momento. Se o lugar ia cumprir o propósito, tanque de misericórdia, e todos seriam curados naquele momento. Mas onde tem competição, Deus não vai operar assim. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Porque a partir de hoje na tua casa não vai ter competição. Você não vai querer ser melhor do que o teu cônjuge. Você vai ceder o espaço e vai dizer, pode voar, porque eu vou te incentivar. Vai dar certo, e conta com as minhas orações. E quando você fizer isso, ele vai dar certo, e você também vai dar. Ela vai crescer, e você também vai crescer. Será que a gente consegue entender o que Deus quer nos ensinar na Bíblia? Será que a gente consegue entender o espírito que está por detrás da letra? Porque quando a gente olha, parece que Deus está promovendo um inferno ali no tanque, curando só um. Não, Deus está dando a eles a oportunidade de fazer a coisa certa. Só enquanto eu não fizer a coisa certa, todo mundo sofre. Pegou o crente? Que é fácil a gente falar de quem ficou em casa. Enquanto a gente não fizer a coisa certa, todo mundo sofre. Enquanto você não fizer a coisa certa, toda a tua casa sofre. Enquanto você não fizer a coisa certa, a tua tribo... Você sabe que lá em casa eu não tenho a família, né, irmão? A contar pelo número, nós somos uma tribo. Toda a sua tribo sofre. Mas se um levantar e falar assim, eu estou entendendo a maneira que Deus quer agir aqui. Se ao invés de apontar o dedo, estender a mão, Deus vai tocar em todos que lá estão. Aí Jesus chegou e perguntou para ele, quer ficar são? Ele falou assim, eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada, mas sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Jesus olhou para ele e disse assim, ó, levanta. Toma a tua cama e anda. Imediatamente ele se levantou. Que Jesus está dizendo o seguinte, você não se levantou ainda, não é culpa de ninguém não, rapaz. Porque na cabeça dele, a culpa dele não ter se levantado ainda sempre era alguém. Eu não tenho ninguém que me coloque na água. Os primeiros, quem não me ajuda. Os segundos culpados pedindo a ele, sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Quem passa na minha frente. Então na cabeça dele tem muito culpado. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de si mesmo. É o que a palavra diz. Então ao invés de ficar botando a culpa no outro, faça a sua parte. Porque quando você fizer a sua parte,
você vai entender que nunca dependeu do outro, que sempre dependeu exclusivamente de você. 38 anos, estou terminando. 38 anos. O cidadão se levanta, não faz fisioterapia, nem 5 sessões de fisioterapia o cidadão faz nenhuma. Imediatamente se levantou. Mas peraí, se há 38 anos ele não se levanta, então os músculos estavam atrofiados. Por quê? Porque estavam parados. Mas naquele momento em que Jesus liberou uma palavra para ele, e ele abriu os ouvidos e o coração para receber, o que estava atrofiado ganhou força e entrou em movimento. Então para de olhar para o outro e dá uma olhadinha para a tua vida, porque tem coisa aí que está atrofiada. O problema não está no outro, o problema está em você. Só que Jesus tem a solução. Ele se levantou, pegou a cama, colocou no ombro, e o que ele fez? Foi para o templo. E quem eram as pessoas que estavam no templo? As pessoas que estavam adorando. Deixa eu te explicar isso aqui. Tinham 3 tipos de pessoas em Jerusalém nessa festa. Tinham aqueles que foram para a festa, mas nem no templo entraram. Ficavam lá perto da porta negociando, porta dourada. Tinha aqueles que iam para o templo, que iam para Jerusalém, e nem no templo entravam, porque ficavam à beira do tanque, esperando um milagre. E tinha aqueles que estavam dentro do templo. Quem eram os que estavam dentro do templo? Aqueles que estavam adorando. Então Jesus tirou esse homem do meio dos que choram e colocou aquele homem no meio dos que adoram. Você está entendendo? Jesus vai tirar você do meio daqueles que reclamam e que competem, e vai colocar você no meio daqueles que adoram e que agradecem. Fica de pé para a gente terminar. Eu estou pregando para a gente que vai transformar o ambiente a partir de hoje. Por quê? Porque você está ouvindo aquilo que alguém lá na tua casa não ouviu. Com todo respeito e carinho a você, o problema não é a casa, o problema é quem mora nela. Porque, Mike, se eu carrego a presença de Deus, onde eu chego, Deus chega junto, sim ou não? O diabo pode ficar onde Deus entra, irmão? Da onde que fica? Então o problema não é a casa, o problema é quem mora nela. O problema não é a empresa, é quem trabalha nela. O problema não é a sua sala, é quem está dentro dela. Posso falar ainda mais? O problema não é o teu cliente, o problema é você. Apóstolo, mas eu tenho cliente, os meus clientes são chatos demais. De vez em quando aparecem uns, aí eu então vou falar. As pessoas comuns, normais, que andam abaixo da linha da média, só gostam de atender clientes bons. As pessoas extraordinárias transformam clientes chatos em clientes fiéis. O problema não é o cliente que é chato, é você que não soube transformar ainda limão em limonada. O problema não é a pessoa que é ruim demais, é você que ainda não teve a capacidade de fazer algo extraordinário a ponto de impactar aquela pessoa e fazer aquela pessoa parar e pensar assim: uau, eu nunca fui atendido desse jeito por alguém. O problema não é o teu casamento, mas é você. O problema não são os seus filhos. Alguém nasce rebelde? Alguém nasce rebelde? Fica imaginando um bebê que acabou de nascer. Apresentei 2 aqui hoje. Imagina um bebê rebelde nascendo. Nasce o quê? Tipo Tasmania? Vai botar a chupeta na boca, ele já morde a mão? O que é isso? Ninguém nasce assim. O problema nunca foi seu filho. Mas o que foi feito dentro da tua casa. Não é o ambiente, não são as paredes, mas o que as pessoas que moram lá dentro estão fazendo lá dentro.
E a partir de hoje, a sua casa vai ficar completamente diferente. Por quê? Porque você que saiu de lá de dentro hoje reclamando, vai voltar lá para dentro, para o mesmo lugar, agradecendo. Você não vai mais alimentar os demônios que ficam atormentando, mas você vai atrair a presença de Deus lá para dentro com a sua adoração e com a sua devoção. Muda o seu comportamento. Se a sua vida não mudar, eu deixo de ser pastor. Sabe quando que eu vou deixar de ser pastor? Nunca. O que eu estou dizendo é que se você mudar, a sua vida muda. Vamos adorar ao Senhor.